Eu sou Ricardo Mártir Eu sou Isabel Cristina e e juntos juntos apresentamos apresentamos o o Pano Pano Podcast. Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje abordaremos um assunto aqui que divide muitas opiniões. E aqui estou com a minha parceira, sócia, amiga, companheira, Isabel Cristina, famosa Isa Cris, especialista no assunto que a gente vai falar hoje, que é consórcio. Tudo bem, Cris? Maravilha. Bom, é sempre maravilhoso estar aqui para a gente trazer com clareza, né, sobre assuntos financeiros, sobre sonhos, projetos e tirar dúvidas também de muita gente que, embora tenha mais de 65 anos a existência do consórcio, tem muita gente ainda que tem dúvidas. Então, para você que deseja fazer um bom negócio, fica com a gente até o final, porque hoje a gente vai destravar, a gente vai tirar todas as suas dúvidas para você poder entrar em um consórcio e ser bem-sucedido. Nada de fazer dívidas malucas e também suicídio financeiros. Muito bom, muito bom. Cris, vamos começar do começo. O que é consórcio na prática e para que ele serve? Pois é, o consórcio, gente, nada mais, nada menos acho que é um grupo de pessoas que se reúnem para comprar um bem sem se descapitalizar e sem pagar juros. Dessa forma, as pessoas pagam parcelas, né, pequenas, sem aqueles juros absurdos, apenas com a taxa administrativa. E cada um consegue ter o seu bem. Mas, como eu disse, são grupos de pessoas que pagam uma parcela, precisa ter um sorteio para poder cada um sair com o seu bem. Cris, agora me diz, qual a diferença entre consórcio e financiamento? A diferença é que o financiamento, né, é uma forma de pagamento, assim como o consórcio. Mas no financiamento tem juros altíssimos. E agora, com a taxa Selic, tá pior ainda, né, gente? É coisa de louco, Ricardo, Verdade. absurdo. A taxa Selic, desde 2006, que não tinha uma alta tão grande como a gente tem visto agora. Esse ano já houve quase 5 ou 6 reajustes. A gente está aí na casa dos 15% da taxa Selic, o que realmente inviabiliza, Inviabiliza. inviabiliza, trava-língua, É, a compra daquele tão sonhado apartamento, terreno, carro, né? Por quê? Porque você compra um, você leva um, mas você paga 3, quase 4 para o banco. E eu digo que o consórcio, Ricardo, ele é uma forma de pagamento também. Só que você realmente paga o preço justo. Você paga apenas a taxa administrativa para a administradora que vai administrar o seu bem. boa, muito bom, muito bom. Cris, e qual tipo de sonho dá para conquistar com consórcio? Quando a gente fala em sonho, a gente fala muito amplo, né? Sonhos existem vários. Todo mundo tem um sonho. Tem pessoas que têm sonhos de ir para Disney, levar sua família, tem outros que têm os sonhos de sair do aluguel, tem outros que têm o sonho de aumentar seu patrimônio, outros de adquirir um carro, de presentear alguém. E o consórcio está presente em todos, na educação, na saúde, na aquisição, na alavancagem patrimonial. O consórcio ele tem a possibilidade de te ajudar você sair do ponto A ao ponto B muito rápido. Cris, e por que tanta gente inteligente financeiramente quer adquirir um consórcio? Quando a gente fala em pessoas inteligentes financeiramente, a gente está falando de quem tem posses, né? E eu digo o seguinte: a gente que é mais humilde, a gente que é pobre, na verdade, assim como eu e você, Sim. a gente tem o hábito de não aproveitar as coisas. Quando eu falo não aproveitar, eu estou falando, Ricardo, de tudo a gente joga fora. Estragou um feijão, assim, estragou um arroz de 2 dias, por exemplo, que não está estragado, né? Desculpa Sim, falar sim. estragou, não. Não está estragado, mas tem 2 dias que foi feito. Nós, pessoas pobres, a gente joga fora, né? Tem um tomate lá que já está bem muito maduro mesmo, e não está com um aspecto muito legal. A gente joga fora. A minha mãe, que trabalhou em casa de família a vida inteira, minha mãe sempre disse o seguinte: na casa de madame, tudo se aproveita, não se joga nada fora. O tomate muito maduro, ele torna-se um molho de tomate. O arroz, ele se torna um bolinho de arroz maravilhoso. E eles até
costumam customizar roupas para poder reaproveitá-las. Então, nada se joga fora. Boa, boa, muito bom. Cris, e aquela história que tem de ser sorteado ou dar lance? Isso é história de vendedor ou realmente é a realidade? Ser sorteado ou dar lance. Existem duas formas de você retirar o bem através do consórcio. A primeira é o sorteio, que é o fator sorte que entra em ação. Também não tem nada dizendo que não possa ser você, Ricardo, um dos Opa, contemplados, né? estou aqui. Porém, a gente tem o lance, que ajuda a facilitar e acelerar a retirada do seu bem. Por quê? Porque atualmente tem uma lei que foi sancionada em 2008, onde essa lei diz que todo o dinheiro que tiver no grupo, além de ficar em poder do Banco Central, esse dinheiro também tem que ser transformado em bem para entregar para os participantes. Então, quando você oferta lance, você amortiza boa parte do seu plano, do seu saldo devedor, e você tem chance de retirar o bem. Aí eu tenho o lance livre, o nome já diz, você oferta o lance e ganha os maiores percentuais, mas eu tenho a cereja do bolo, que é o lance embutido. Hoje a gente tem várias empresas que trabalham com lance de 25%, 30%, 50%, aonde acelera a sua contemplação. Boa, boa. É bom saber disso, né, Cris? Essas informações são encurta os caminhos, correto? Sim, claro. Sim, muito bom. Cris, você já acompanhou alguma história de sucesso? Alguma mudança de vida, alguma virada de chave da pessoa que ela conseguiu fazer essa virada de chave através do consórcio? Vários, Ricardo, vários. Conta uma pra gente. Eu tenho várias histórias, né? Afinal de contas, são 28 anos fazendo a mesma coisa, ajudando pessoas a saírem do aluguel, ajudando pessoas a terem o carro próprio, a montar a sua empresa. Eu tenho vários cases de sucesso, mas eu tinha um caso, tem um caso, né? De um amigo que não acreditava no consórcio, tinha tido uma experiência ruim, como tudo na vida, a gente às vezes tem algumas experiências que não são muito favoráveis. E ele fez uma carta para testar comigo de consórcio. E essa carta hoje, pasme, virou um patrimônio dele. Por quê? Porque ele começou comprando a primeira casinha dele, reformou e alugou. Com o aluguel, ele pagou o consórcio da casa e fez outro consórcio. Bom, só para a gente não estender muito, com essa modalidade, ele hoje detém várias kitnets no Valverde, Cabo Sul e várias lojas aqui em Nova Iguaçu, aonde ele tem exatamente uma renda muito boa e pagou tudo através do consórcio. O bem se paga, entendeu? Então ele mesmo fala e me indica muita gente. Ele fala que eu mudei a história de vida dele, né? A história dele. Ele era um taxista e hoje ele, além de ter táxis alugados, me indicou muita gente, ele também é dono de várias kitnets que ficam nas imobiliárias. Muito legal, muito legal. Cris, vamos lá. Consórcio realmente não é para qualquer um, certo? Quais os cuidados que deve-se tomar ao adquirir um consórcio? O consórcio, na verdade, é para todos, né? Desde que você tenha como pagar as parcelas, honrar as parcelas. Eu sempre digo o seguinte: qual o valor de parcela que fica tranquilo dentro do seu orçamento? Por quê? O consórcio tem que ser prazeroso, gente. Não pode ser nada para te apertar, para te deixar você desesperado como você vai pagar. O consórcio tem que ser prazeroso. Porque você não sabe o dia e a hora que você vai ser contemplado. Eu digo que só tem duas pessoas que podem te dar exatamente o dia, Deus e o Filho dele. Fora isso, você tem fórmulas de acelerar essa contemplação, que é através do sorteio ou lance, né? O lance a gente acelera a contemplação. Então, o consórcio, Ricardo, desde que você possa pagar as parcelas, ele te ajuda sim e vai ser uma forma de pagamento daquilo que você deseja, que você sonha em ter. Entendeu? Entendi, entendi. Cris, se uma pessoa ela quer adquirir um carro ou um imóvel, entrar no consórcio é furada ou não? Depende. Se ele tiver com muita pressa, né? Se ele tiver, for imediatista, o consórcio não é para ele. O consórcio não é para pessoas imediatistas. O consórcio é para quem tem paciência, para quem sabe se planejar e não gosta de pagar juros. Quem gosta de pagar juros são pessoas imediatistas. E se você parar para pensar, a maioria das pessoas imediatistas não são pessoas que têm uma prosperidade.
Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. E aquele caso de que quase deu errado, já aconteceu com você? Ah, sim, como tudo na vida, né? É, às vezes a gente faz algumas coisas e tem alguns dissabores no meio do caminho. Eu tive agora um cliente, né, que é um caso que aconteceu agora esses dias, eu até coloquei o vídeo dele, ontem, foi ontem. Esse cliente, ele fez o consórcio comigo, pagou a quarta parcela agora, e ele é uma pessoa assim que não precisa, mas ele é ansioso. E na ansiedade dele, ele e a esposa acabavam ofertando o lance por conta própria. E quando eu ligava para poder ajudar a ofertar o lance, já tinha ofertado. Aí o mês passado, na assembleia passada, eles foram contemplados, mas eles tinham ofertado o lance livre e eu embutido junto. Então eles Hum, ofertaram 25 mil mais os 15 do embutido. Contemplou a carta, contemplou uma cota. Essa cota que foi contemplada, ela existe um tempo para você pagar, são 5 dias úteis após a contemplação. E aí eles perderam o prazo de pagamento. Com isso, ele ficou muito chateado, frustrado, com toda razão. Ele não é obrigado a ser especialista no assunto, que quem domina sou eu. Então ele começou a falar mal da minha empresa, a se sentir desconfortável, a falar que a empresa não estava correta, que a empresa podia deixar. E eu, como já fui CLT dessa empresa há muitos anos, né? A empresa que eu presto serviço para ela hoje, eu tentei entrar em contato com todo mundo para poder resolver o caso dele. Mas não tem como resolver, não tem jeitinho. Essa empresa que eu trabalho é uma empresa muito correta, tem 36 anos no mercado, administra a Renault e a Nissan. sim. E eu não consegui. E aí eu comecei a orar, sou uma pessoa que tudo eu entrego para o Senhor, tudo eu entrego para Deus, e ali eu comecei a orar, e eu falei, Senhor, não é possível. Poxa, agora, né, o quem vai ficar com uma situação ruim, vai ficar achando que a empresa não é legal, que não foi legal com ele. Eu tenho muita preocupação, sabe, Ricardo, em o cliente ficar frustrado, porque o cliente frustrado, sempre que alguém tocar naquele assunto, ele vai lembrar de você. E eu tenho muita preocupação com isso. Eu gosto que os clientes lembrem de mim com gratidão, sabe? Como que eu fui o canal, a ponte que levei ele a ter aquele carro, a ter aquele imóvel, sabe? Eu gosto disso. E ali eu me coloquei, eu falei, Senhor, eu preciso ajudar ele de alguma forma. E eu tinha pedido para ele deixar que eu ofertasse o lance esse mês. E quando foi na segunda-feira que eu entrei para poder ver se eu podia ajudá-lo a ofertar o lance, eu vi que ele já tinha ofertado no dia 15. E aí eu liguei e falei: não, não acredito que você ofertou. Confia em Deus e acredita no meu trabalho. Deixa eu ofertar o lance, vamos cancelar esse lance, deixa eu ofertar o lance embutido, que vai dar certo. E para glorificar o nome de Jesus, ele ontem me ligou de manhã cedo, pedindo desculpas, né, pelo que ele tinha falado e tudo, e agradecendo porque contemplou duas cotas dele, e duas ainda está na reserva, aguardando, se alguém cancelar, ele entra, né, como reserva. Então, assim, o consórcio, ele não tem mágica, ele tem trabalho. Sim, Quando você entende do assunto, você consegue ajudar muita gente. sim, sim. E engraçado, Cris, porque hoje a gente entende que tem vários tipos de profissionais em várias áreas, tá? Sim, Tem um profissional que é bom, tem um profissional que é mediano, tem um profissional que está aprendendo, não vamos chamar de profissional ruim, que é o profissional que está aprendendo. Na minha concepção, o profissional que é ruim é aquele que sabe o negócio, sabe como tem que fazer corretamente, mas não quer fazer da forma correta. Esse sim é o profissional ruim. O que está aprendendo é um iniciante, o que está ali no meio termo ele está evoluindo e o que já está lá em cima, igual você, que é uma treinadora com excelência, já faz tudo isso. Mas sabemos que no decorrer dos produtos que são gerados, oferecidos, tem muita galera que não quer trabalhar certo. Isso gera muitas dúvidas ao cliente. Né? O cliente sim. fica com muita dúvida, às vezes deixa de comprar um produto bom, que vai ajudar ele, vai ajudar a família dele, em todos os sentidos, e não compra porque teve uma experiência ruim. Para essa pessoa que está ali do outro lado, Cris, que está em dúvida se adquire o consórcio ou não, qual o conselho você dá hoje para a galera que está aqui com a gente? Bom, primeira coisa que a pessoa que vai buscar um consórcio para resolver o seu problema. Veja se a empresa, se a administradora, se ela é realmente auditada e fiscalizada pelo Banco Central. Essa é a regra número 1, tá?
Por quê? Porque atualmente existe muita gente abrindo consórcio, né? Fundo de quintal, acha que já sabe o suficiente, pode abrir uma administradora de consórcio, né? E acaba que no final não é administrada, auditada, e você pode correr um sério risco de ter problemas futuros. Segundo é se planejar. Se planeje, faça cálculos, veja se a parcela cabe no teu orçamento, o que que realmente você vem buscando, né? Porque o consórcio não é bom para quem desiste, para quem cancela no meio do caminho, não é legal. Muita gente não fala, mas eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar com transparência. É verdade, Então, né? eu explico tudo, desde o início, meio e fim, e eu fico com o cliente até a contemplação, justamente para que ele não tenha esse dissabor de cancelar e depois ver que ele vai pagar uma multa contratual, que ele só vai pegar o valor que ele investiu no final do grupo, ou se ele for contemplado nos cancelados. É muito ruim. Se eu falar para você assim, não tenho cliente que tenha acontecido isso. Porque imprevistos acontecem para todo mundo, né? Para qualquer Sim, pessoa. sim. Mas só que assim, a pessoa entra no consórcio sabendo como funciona. E aí não tem surpresinha depois. Eu acho que saber também quem é o profissional que você está fazendo. Ele é um especialista? Essa pessoa que está vendendo consórcio para você, ele é especialista em consórcio ou ele faz várias coisas ao mesmo tempo? Porque tem gente que vende seguro, vende plano de saúde, vende proteção veicular, vende um monte de coisa e ainda quer vender consórcio. Aí não dá, né, gente? A gente não vai ser bom em tudo. E quando eu percebi uma coisa, quando você contrata um profissional, um especialista como você, no caso do consórcio, eu percebo que você está comprando tempo. Sabe por quê? Eu tiro essa visão aqui, Uhum. eu tenho essa visão dentro da minha mente. Por quê? Você está comprando tempo porque, olha só, você adquiriu um consórcio. Vou dar um exemplo de um amigo meu. Ele pegou 3 consórcios, se eu não me engano, acho que no valor de 80 mil, tá? E ele trabalhava pra caramba, era CLT e tal. Aí ele pegou um dinheirinho lá e investiu no consórcio. Esses 3 consórcios, depois de 3 meses, ele foi contemplado em 2. Tá? Ele passava um sufoco danado com a família dele. Aí o que que ele fez? Ele já estava com uma ideia em mente, logicamente. Ele comprou 2 carros, adquiriu 2 carros, 2 veículos, colocou para rodar na Uber. Automaticamente, ele passou a ter uma renda boa, tá? Com esses 2 carros, e os 2 carros passaram a se pagar e sobrar um dinheiro maior para a família dele. O que que isso gerou para ele? Tranquilidade, né? Proporcionar uma boa escola para o filho, viagens de datas específicas, enfim, conseguir fazer uma festa de qualidade para convidar amigos e ter uma Sim. vida social muito boa e conquistar o próprio bem dele, que foi um carro que ele comprou depois disso. Atualmente, Ricardo, o consórcio ele está em quase tudo que a gente pode conquistar financeiramente falando. Se você tiver educação financeira, se você conseguir eh, usar o consórcio em benefício, tanto para adquirir quanto para aumentar, aliás, se fala muito hoje sobre alavancagem patrimonial, que é você alavancar o seu patrimônio. E imagina, tem uma frase que eu sempre digo que é o seguinte: se você não veio de uma família rica, de uma família próspera, permita que uma venha de você. Comece a investir com seu primeiro consórcio e faça como o João da minha história aqui. Sim. Aumente seu patrimônio, garanta a sua aposentadoria futura e viva mais feliz, viva mais tranquilo, com tempo de qualidade. Cris, então, o consórcio, ele é uma jogada de mestre ou ele é uma cilada disfarçada? Depende de quem está jogando. Ah, isso é importante, né? É. Muito Se quem importante. está jogando for uma pessoa esclarecida, se quem está jogando é uma pessoa que tem paciência, né? Aí é uma jogada de mestre. A Muito gente tem bom. aí, por exemplo, eu posso falar hoje sobre o Pablo Marçal, que é um cara que utiliza o consórcio a seu favor. E utiliza muito bem, viu? Sim. Ele não é só falácia, não. Ele faz mesmo, tá? Eu tenho fontes seguras dos consórcios que ele faz para alavancar patrimônio. E ele ensina isso com maestria. Cris, eu tenho certeza que essa galera está gostando aqui do nosso bate-papo. Está sendo muito produtivo, muita informação rica, informação de milhões, né? Como dizem por aí. Então, galera, ó, você que não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque semanalmente estamos colocando conteúdos produtivos, onde vai trazer informações relevantes para a vida de todos nós. Uma dessas informações é hoje esse produto maravilhoso que a gente está falando agora,
que é o consórcio, né, Cris? Tá, tem 65 anos no mercado e Só. cada dia mais está sendo atualizado e cada dia mais a gente está descobrindo fórmulas de utilizar o consórcio em benefício do ser humano, né? Então, se esse podcast está sendo relevante para você, está fazendo sentido para você, usa esse teu dedinho, vai lá, curte, compartilha, se inscreva, toca no sininho, faz alguma coisa, só não pode deixar de fazer. É verdade. Hoje o consórcio está em alta, né, Cris? A gente percebe que o consórcio realmente está em alta hoje, devido à taxa Selic e tudo mais. Todas as vezes, Ricardo, que a taxa Selic cresce, o Sim, consórcio vira não uma das opções, mas a única opção, a melhor opção, de você não pagar os juros abusivos. Vira-se a melhor opção. Eu sempre digo, né? Eu falei agora que, né, em 2006 houve-se essa situação e hoje o consórcio a gente está vivendo a mesma coisa. Porém, quem detém as informações sai na frente, né? E aí tem muita gente que fala assim: mas eu não pego o bem de imediato. É a única limitação. Você não vai pegar o bem de imediato, mas você está programando para não pagar juros. E às vezes eu chego em clientes que falam assim: eu quero um carro para ontem. Já aconteceu isso trocentas vezes. E quando eu volto naquele cliente, um ano depois, 6 meses, um ano e meio depois, o cliente ainda não comprou. Então, se ele tivesse começado lá atrás, ele já teria contemplado. até porque também, né, Cris? Ele acha que vai conseguir guardar o dinheiro. Aí ele guardou o dinheiro 6 meses, 8 meses, daqui a pouco pinta uma emergência, ele É, vai ter que tirar aquele dinheiro. Você vai ter que tirar aquele dinheiro da poupança que está lá guardadinho, vai ter que utilizar. A partir do momento que você já adquire o consórcio, já chega o boleto, tudo certinho, você tem que pagar, é né? verdade. E você pode ser contemplado, como citei o caso do meu amigo, que mudou a vida da família dele. É, Isso é Eu, muito importante. eu sou suspeita de falar porque eu tenho muitos cases de sucessos, muitos cases de clientes que entraram na primeira, na segunda, com 10 dias, com 14 dias, que entraram no consórcio e foram contemplados, né? E as pessoas acabam ficando gratos e essas pessoas nunca mais pagam juros abusivos para comprar nada. Muito bom, muito bom. Cris, para essa galera que está do outro lado, está gostando do nosso bate-papo, deixa uma dica final para eles que querem trabalhar com um consórcio É aqui inteligente o e ar, de tá, gente? confiança. Olha o Tá calor. calor, né? Tô sentindo calor já. Vocês ficam, liga, desliga, tô com calor, tô com frio, agora tô com calor. Então, bom, a dica para quem quer trabalhar, primeiro passo eu vou falar, faça o treinamento comigo, né? Faça o treinamento da Isacris para você se tornar um especialista e você não levar 28 anos para você descobrir o que eu ensino hoje, né? Que é como você ser interessante para o cliente, sem você ser interesseiro, como você levar para o cliente a solução. Porque tem muitos vendedores de consórcio que não levam a solução, levam o problema. Por isso que tem muita gente insatisfeita quando fala-se de consórcio. No caso, eu te ajudo a entender como você pode ajudar e ser ajudado, porque o consórcio é um negócio. E negócios a gente sempre vai dizer que é uma via de mão dupla. Você dá e você recebe. Bom, bom. Cris, queria te convidar agora para um desafio. Vamos lá. Sei que você é uma mulher que gosta de desafio, apesar de não ter tempo, teu tempo está tomado totalmente. Eu sei disso para administrar a empresa, dar teus treinamentos, ser uma profissional que lidar com pessoas e tudo mais. Queria ajudar essa galera que está aí, tá? Eu vou ser um deles que vou querer adquirir o bem contigo, porque eu preciso trocar de carro, né? Meu carro já está ficando velhinho, então tá na, Já tá na hora mesmo, Ricardo. então tá na hora de eu trocar de carro. Eu queria fazer um desafio contigo. Eu sei que a tua equipe muito capacitada, mas acredito que o pessoal que viu aqui a tua apresentação falando do teu produto, de repente queria estar cara a cara com a Isabel Cristina ou uma ligação ou por vídeo. Vamos nos comprometer aqui. Gostaria disso de você. As 10 primeiras pessoas, tá? Que colocar ali, eu quero, ou entrar em contato nas redes sociais, você vai atender essas pessoas. Você topa? Isso não estava nos Não combinados, tá, não. mas sempre tem um bônus, né, Isso não Cris? estava no combinado, não. Mas é claro, Ricardo, eu adoro fazer isso. Na verdade, hoje eu não estou diretamente fazendo as vendas, os contatos, buscando os clientes, porque há um ano e meio deixei de ser CLT
E eu migrei, né, para o mundo também da mentoria, dos treinamentos. Eu treino empresas comercial, times comerciais, né? E eu deixo mais por conta do time aqui. E, inclusive, eu tenho uma delas aqui, que é a Caroline, né? A Caroline, ela é a pessoa que trata direto com o cliente aqui. Ela é maravilhosa. Todo mundo sempre elogia muito o atendimento da Carol, o cuidado que ela tem, porque aqui a gente tem um lema, que é pegar na mão do cliente e ajudá-lo a realmente adquirir o que ele deseja. Então a gente ajuda a ter a contemplação. Só que a Carolina, ela vai além da contemplação. Eu tenho alguns clientes que fazem por investimento, não querem, foram contemplados, mas não querem pegar o bem agora. E aí a Carol continua ajudando, mandando os boletos todos os meses para que eles não percam a contemplação. Mas será um prazer, uma honra incrível poder te ajudar. Você a colocar o teu sonho, né? Tirar ele do papel e trazer para o mundo físico. Vai ser um prazer atender você pessoalmente. E para você que gostou desse bate-papo, inscreva-se no canal, reforçando aqui, ativa o sininho, porque quem compartilha, multiplica! Multiplica!